Bem-vindos ao segundo episódio de lançamento do Devocional Secreto Podcast, um podcast diferenciado, onde não entraremos aqui em discussões, né, nem em debates. Aqui não tem debate, viu? Então, mas sim onde nós mergulhamos nas profundezas da palavra de Deus, onde nós buscamos insights transformadores, né, para as nossas vidas, nas verdades espirituais da Bíblia. Então, de uma maneira íntima, de uma maneira inspiradora. Eu sou Mariana Rangel e estou aqui muito feliz, assim, compartilhando este momento de reflexão, um momento de ensinamento de uma forma devocional das Escrituras com vocês. Hoje nós vamos explorar o poderoso texto de Marcos 10, do verso 35 ao 45, que nos fala sobre o verdadeiro significado do serviço e liderança, né? À luz do exemplo de Jesus Cristo. E para nos guiar aqui, para nos mentorar aqui nessa jornada de compreensão, de reflexão, eu tenho a honra de receber o pastor Rogério Clarindo, um profeta, gente, um profeta de Deus. Pastor sênior, né? Pastor sênior da Igreja Evangélica Semeando Boas Novas. Então, pastor Rogério Clarindo, é um prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Mariana. Eu que estou muito feliz de estar aqui nesta oportunidade, juntamente com você, para a gente falar um pouco das Escrituras. E quando você me fez o convite para estar aqui e mandou o assunto para mim, eu falei assim, é uma coisa de Deus, é uma coisa do reino. Uau! Porque é um assunto que eu gosto muito. Uau! É um assunto que eu falo muito. Que lindo! É um assunto que é muito importante nos dias que nós estamos vivendo dentro das igrejas. Olha! Que é o serviço. Que lindo! E o nosso exemplo de serviço, sim, nada melhor do que Cristo. Porque Cristo fez e mostrou como fazer o melhor serviço. Sim. Quando nós deparamos com esse texto de Marcos, a gente precisa voltar um pouco. Nos versos anteriores, nós vamos ver Jesus falando, anunciando a sua morte e a sua ressurreição. E a preocupação de Tiago e João foi especificamente isso. Ora, se ele vai morrer, como é que vai ficar o reino dele? Quem vai ser o primeiro-ministro desse reinado? Quem vai trabalhar nesse reino? Olha isso. Então, a preocupação de Tiago e João não era e nunca foi Jesus está ali com eles. Porque para eles isso aí já era de boa, como dizem. Sim. Mas a preocupação deles era se esse que diz que vai trazer o seu reino para a terra, ele vai morrer, como é que vai ficar o reino dele? Tem que ter um sucessor, tem que ter um primeiro-ministro, tem que ter alguém que vai fazer a obra que ele vai
inaugurar, abrir. Então tem que dar continuidade. Uau. Então eles estavam preocupados com o reino terrestre. Vamos ler essa Vamos ler. escritura? Vamos ler aí essa Vamos passagem de Marcos 10, dentro desse versículo? Vou convidar aqui o pastor Rogério Clarindo, que vai ler aqui Marcos 10, né, do versículo 35, aqui é o 37, porque esse contexto apresenta, né, um compromisso com o serviço, né, com o serviço. Então, a partir dessa cosmovisão aqui, né, da Escritura, essa cosmovisão que o pastor Rogério Clarindo vai trazer hoje, também nós vamos aqui criar as questões, né? Eu vou criar aqui umas questões e ele vai trazer esse conhecimento para todos nós. Então, se eu pode ler aí. Vamos ler. Marcos capítulo 10, verso 35 em diante, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que vos faça? Respondeu eles: Permita-nos que na tua glória, ou no teu reino, nós assentássemos à tua direita ou à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis que pedis. Pode vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu fui batizado? Disseram-lhe: Podemos. Olha a convicção deles. Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Uau. Ouvindo isso, indignaram-se os 12 contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os. É aqui que está o negócio. É aí, né? O segredo está aqui. Jesus chamou-os para junto de si e disse-lhes: Sabeis os que são considerados governadores dos povos, tendo-nos sobre o seu domínio, e sobre eles as suas maiores excelentes autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Será este o que o sirva. Olha isso. Então você quer ser grande? Começa servindo. E como nós podemos compreender a solicitação de Tiago e João de sentarem-se à direita e à esquerda de Jesus? Eles queriam ser o primeiro-ministro. O reino, Jesus é o filho. Eles não podiam assumir essa posição, mas eles queriam fazer parte, governar. Eles queriam dar eles queriam continuar a obra, eles sendo os governantes. Só que aí entra o grande segredo. O serviço, Paulo diz assim: gastei-me e deixei-me gastar, falando aos Coríntios. Sim. E Paulo diz assim: eu fiz e continuo fazendo por vocês. Paulo, se você pegar todas as cartas de Paulo,
Ele vai começar as suas cartas dizendo, se apresentando. E no final da sua apresentação ele vai dizer, servo do Senhor. O doulos, em grego. Sim. O que é o doulos? Sim. Serviço, servir, servo. Uau. Então, quando Paulo apresenta as suas cartas, e em todas as suas cartas, ele coloca na sua apresentação que ele é um servo do Senhor, ele está dizendo, eu estou aqui para servir. Quando eu faço alguma coisa, ou quando a liderança da nossa igreja faz alguma coisa por alguém, e a pessoa fala assim, pastor, muito obrigado por aquilo que o senhor fez, ou a liderança da igreja fez, eu sempre digo o seguinte, nós estamos aqui para servir. Não adianta eu querer ser o sênior da igreja se eu não sirvo, se eu não sou o primeiro. Não adianta eu querer ter atividade na igreja, seja ela qual for, se o intuito não é servir. Quando nós estávamos falando fora do ar, sim, a questão da pirâmide social. Sim, fica à vontade. A pirâmide social, o topo dela é a elite. A base dela são os pobres. A pirâmide na igreja, no serviço do Senhor, ela é de cabeça para baixo. Olha, porque o topo, o líder, o pastor, ele não está ali para ser a primeira figura, mas ele está ali para ser a figura que serve. Então ele está embaixo. E muitas vezes nos bastidores também, né, pastor Clarino? Sim, sim. Né? Eu digo lá na igreja o seguinte, eu não quero púlpito. Porque às vezes as pessoas pensam que ele está lá, mas que ele só chegou, subiu lá no altar e está ali, mas tem um processo por trás de tudo isso, muitas vezes também são ações, né, sociais. O que Salomão pediu a Deus? Salomão pede a Deus sabedoria. Olha aí, sim. 1 Crônicas, sim. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão pede a Deus sabedoria. Agora, para que e por que Salomão pediu a Deus sabedoria? Para servir ao povo. Uau. Olha então, isso. Se todo vale vai te levar a um monte, uau, não é isso que nós estávamos falando aqui? Exatamente. Todo vale vai te levar a um monte. Um monte. Né? A Bíblia está recheada de exemplos desses. Né? Nós vamos só falar um aqui. Moisés, ele estava no vale cuidando das ovelhas do sogro e o vale levou ele ao monte Sinai. Isso. Então todo vale, toda prova hoje vai te levar ao lugar de destaque, ao lugar que Deus vai falar com você, ao lugar da sua promessa, o lugar do seu propósito. Uau. E é nesse lugar que Deus vai se revelar para você para o serviço. Nós estamos aqui servindo. Nós estamos aqui servindo. Então, quando você entende que você está na igreja, você canta bem, ok. Você prega bem, ok. Você é um excelente professor, você é um mestre. Eu tenho amigos que são mestre por excelência. Mas todos eles, quando nós paramos para conversar, e entramos nesse assunto, a conversa sempre é a mesma. O que Deus quer de mim? Uau. Porque falar para Deus o que eu preciso, isso é fácil. Muito fácil. Agora, quando você entrar no teu quarto e for fazer aquela oração, antes de pedir, você perguntar a ele, Senhor, o que tu queres de mim hoje? Uau, isso é muito lindo, viu? Porque você vai ser usada para falar com uma pessoa. Você vai ser usada para dar o seu ombro amigo para uma pessoa chorar. É verdade.
É verdade. Eu já tive oportunidade, Isso é muito forte. eu já tive oportunidade de entrar num ônibus, num coletivo, e tá num dia muito ruim da minha vida. E de repente uma pessoa vem, senta do meu lado. Posso sentar do lado do senhor? Pode. Deus mandou falar isso para o senhor. Fantástico. Aquela pessoa, ela levantou de manhã com esse intuito Uau. de servir. E eu estava ali precisando ouvir. Ouvi. Você disse aqui mais cedo a Sim. questão de ouvir. Sim. Não tem, Mariana, não existe nenhum vínculo com Deus se você não sabe ouvir. Olha isso, gente. O grande problema hoje é que as redes sociais, a internet, tem levado a pessoa a pensar grande. Nada contra você pensar grande. Eu quero ser o melhor. Mas eu tenho que saber que para eu ser o melhor, há um custo a ser pago. Sim. Pedro, João e Tiago, eles não calcularam o preço. Jesus disse para eles assim: vocês são batizados no batismo que eu sou batizado? Vocês bebem o cálice que eu bebo? Jesus estava falando do batismo lá do Jordão? Não. Jesus estava falando do batismo da cruz. Do sacrifício do Getsemane. Uau. Getsemane é lugar de oração não ouvida. A gente fala que Getsemane é lugar de prensa, e em hebraico é lugar de prensa, ok. Mas também é lugar de oração não respondida. Jesus falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Foi passado o cálice? Não. Então, Getsemane é lugar de oração não respondida. Jesus estava dizendo isso para Tiago e João. Tiago e Pedro. E Pedro. João, desculpa. João e isso. Tiago e João. Jesus estava dizendo isso. Vocês são batizados nesse batismo do sofrimento que vai vir sobre mim? Vocês estão preparados para o seu suor ser transformado? E aí vem a resposta. Eu falo lá na igreja que eu sou fascinado por diálogo. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito do diálogo. E o que eu acho interessante é que eles falam assim: estamos. E é legal, né? A questão do diálogo consciente, né? Eu sempre falo sobre o diálogo consciente. Isso nós estamos aqui, né? Dialogando, estamos aqui, é uma entrevista, né? Tem ouvintes, pessoas nos ouvindo, mas eles fazem parte desse diálogo, né? Como ouvintes. E você, o Senhor, né? Vamos dizer assim, o Senhor. Não, pode chamar de você, eu falei não tem você, problema. né? Porque ele é jovem, gente. Pode. Ele tem um espírito, assim, uma coisa muito jovem, viu? Pode me chamar de você. Então, o Senhor, com todo respeito, é assim, como profeta, como boca de Deus aqui, para levar, para transmitir essa mensagem, para que se cumpra esse ouvir, né? Então, isso é muito fantástico. Quando os dois dizem: nós estamos preparados. Uau. Eu estava lendo esses dias a passagem do Evangelho de João, quando Jesus fala com os discípulos assim: olha, mandaram avisar Jesus que Lázaro estava morto. Jesus fala assim: nós vamos até lá. Sim. Porque meu amigo está enfermo. Sim. Jesus já sabia que ele estava morto. Sim. O único discípulo que falou com Jesus: nós vamos com o Senhor para morrer lá, foi Tomé. Tomé não é lembrado por isso. E logo Tomé, né? É que as pessoas... Tomé não é lembrado por isso.
Tomé é lembrado porque duvidou que Porque Jesus tinha duvidou. ressuscitado. Isso mostra que ninguém é perfeito. Muitas vezes nós somos lembrados pelas piores coisas, né? Isso. Que nós O fazemos ou único que acreditamos. se manifesta, Senhor, nós vamos contigo para morrer lá, foi Tomé. Toma, olha aí. Então, não existe perfeição, Uau. mas não existe terra arrasada. Você não é uma pessoa que não pode ser recuperada. Exato. Exatamente. Mas você também não é perfeito. Exatamente. Você não é a estrela. Sim. Eu não sou a estrela. Isso é lindo isso. Às vezes a pessoa fala, o profeta, vários lugares que eu passo. Profeta. Essa semana mesmo, um pastor amigo ligou para mim e falou assim, que eu falei algo pro genro dele. Pastor, o senhor precisa profetizar o que o senhor profetizou na vida do meu genro. Porque dele já se cumpriu. Então o senhor precisa profetizar. Eu fico feliz. Sim. Eu sempre digo que a honra e a glória do Sim. Senhor, mas a alegria é nossa. Sim. Eu sinto feliz, porque Sim. Deus, eu estou utilizando o meu ministério Exato. da maneira que o Senhor quer. Eu estou conduzindo aquilo que Deus falou comigo. Servindo da maneira. O que Deus falou comigo há Exato. 45 anos atrás, Uau. né? Quando eu não queria nada, eu estava só Olha na isso, igreja para gente. brincar. Olha isso, Né? gente, que lindo. E aí Deus pega um amigo chamado Zé Antônio tocando um violão e daqui a pouco Deus começa a usar Zé Antônio para falar comigo. Uau. Eu tinha 17 anos, Novo 16 ali, anos. né? Não queria saber, só estava na igreja por causa das meninas. Tudo bem. Não queria ali, saber né, aquela... de responsabilidade. Aham. Então Deus chama aquele homem e fala comigo, olha, Uau. eu vou mudar a sua vida. Que lindo isso. Então, se eu estou aqui hoje falando Glória para a Deus. você, Glória a Deus. lá naquele dia eu ouvi isso. Uau. Lá naquele dia, naquele lugar, naquela Olha, Deus de casinha, promessas, né? eu ouvi isso. Então, isso é o serviço. Fantástico. Então, eu sei que aquilo que acontece comigo, que Deus usa pela sua misericórdia para falar com você Sim. ou com outra pessoa, Sim. não é meu. É lindo isso. Não é meu. Lindo isso. Se o dia que eu colocar na minha mente é meu, eu não vou ter mais. É verdade. Isso é verdade. Eu falei, vindo para cá, eu falei comigo mesmo. Meu filho estava no carro, mas eu não falei com ele. Eu falei comigo mesmo. Eu não vou falar de experiências minhas, mas é inevitável. É inevitável. É inevitável. Deus, ele fala algo conosco. Sim. E muitas das vezes nosso campo de visão não consegue enxergar. Sim. É verdade. Então Deus chega para você e fala assim, olha, usa alguém e fala com você. Isso. Eu estou vendo uma caixa cheia de pedras preciosas. Sim. O seu campo visual Sim. não consegue entender. Entender. É verdade. Porque você não está vendo e É não verdade. existe nada É verdade. que possa te levar a você ter uma caixa de joias, de de pedras pedras, olha preciosas. É verdade. Ok? É verdade. Então a sua visão não enxerga isso. Aham. Por mais otimista que você seja, a sua visão não É enxerga uma visão isso. natural, assim. Vamos colocar essa visão natural. Isso, visão natural não enxerga isso. E ele está falando algo aqui, usando essa aqui, a palavra das pedras, né, da caixa de pedras, porque Deus usa ele para falar comigo, inclusive isso, né? E isso é real, né? Porque naquele momento que você recebe a profecia ali, ele estava ali servindo ao Senhor, entregando algo que era de Deus, então é aquele impacto, né, imediato. E você só vai entender depois. Com um despertar, com uma expansão, né, de consciência maior e com as coisas que muitas vezes nós questionamos, né, mas é o próprio Deus que vai colocar do nosso lado.
E muitas vezes nós pensamos que nós vamos atrás, né? Mas não, o Senhor, Ele traz até nós. Isso. E isso é muito fantástico. Então o que acontece? Quando você... E é isso que faz o negócio ser grande. Uhum. Porque quando a oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, alguns teólogos gostam de dizer que é a glória. Não é só a glória. Uhum. É tudo que o reino pode e possa proporcionar a você. Sim. O que você vive hoje? Uhum. O que você vive hoje? Uhum. Já parou para pensar? O que você vive? O que eu vivo hoje? Eu sou um cara de 57 anos. Uau. Eu estava descendo, domingo eu estava contando isso para uma irmã lá da igreja. Uhum. Eu estava descendo do hospital, tendo alta. Eu tinha tido um infarto. Meu Deus. Isso há 5 anos atrás. Sim. E eu estava descendo numa cadeira de roda, porque o hospital não deixa você, né? Você tem que ir de cadeira de roda. E quem estava conduzindo a cadeira de roda era meu filho. Olha, e te servindo ali. Me servindo. E eu alegre, que eu fiquei 5 dias internado. Sim. Eu alegre, que eu estava tendo alta. Sim. Eu estava saindo. E quando nós estávamos no elevador, entra uma enfermeira. E eu lembrei dela que ela já tinha feito algum exame em mim, pá. E eu falei assim, tô tendo alta. Uhum. Ela, que legal. Agora vai para casa com o irmão. Quando ela falou isso, eu falei, ganhei meu dia. Tô saindo do hospital. Com o irmão? Com o meu irmão. Ai. Aí ele, não sou irmão não, sou filho. Ai, seu filho. Que legal, quer dizer, eu tenho 57 anos. Legal isso. Se eu estou aqui agora, eu tomei 14 comprimidos para estar aqui agora. Meu Deus. Certo? Eu tenho 3 pontes safena, 2 mamárias. E tenho artérias entupidas de novo. O meu médico virou para mim e falou assim, você vai viver de remédio, porque não tem o que fazer mais com você. Você não pode pregar, você não pode se emocionar, você não pode subir no púlpito, você não pode fazer isso, ok? Você vai sentir dor. E olha isso, gente. Ele começando aqui a contar essa experiência e ele como um pastor sênior se servindo. Nós vamos aí ouvir isso até o final. Mariana, eu não sinto absolutamente nada quando eu estou na igreja ou quando eu estou fazendo alguma coisa para o reino. Glória. Agora manda eu pregar Glória. Um prego lá na minha casa, subir numa escada. Não vai dar. A minha esposa pediu para mim... Dá certo, pastor? A minha esposa pediu para mim colocar uma cortina. Uma pequena cortina. E eu subi, furei, e daqui a pouco, só em fazer o exercício, comecei a sentir dor. E eu comecei a chorar. Ela falou, por que você está chorando? Olha isso. Eu falei assim, porque eu não consigo botar uma cortina na minha casa, porque eu sinto dor no peito, a angina dói. Ela, desce daí, você está sentindo dor, desce. Liguei para um amigo que faz tudo e ele foi botar a cortina para... Mas se fosse na igreja, eu carrego cadeira, eu subo, eu desço, eu prego e eu não sinto nada. E Deus usa ele com unção, viu, gente? Então, e a gente não imagina tudo isso, né? Então, olha aí. Esse é o serviço. É Deus. O serviço é esse. Sabe por que a igreja primitiva crescia? Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Porque tudo era incomum. O partir do pão era junto. As orações eram juntas. Uau. Não havia necessidade. Uau. Nós assumimos a Semeando Boas Novas em dezembro. E uma das coisas que nós percebemos na igreja era a necessidade
financeira. Um número de pessoas considerado que tinha necessidades financeiras. E aí a minha esposa, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Falei, vamos fazer. E nós, Natal tá chegando, vamos dar a cesta básica. Falei, poxa, mas como é que nós vamos fazer? Dar uma cesta básica na minha esposa? Não, nós não vamos dar só a cesta básica. Nós vamos comprar um frango, vamos comprar uma caixa de leite, vamos comprar um panetone. E a minha esposa começou a delirar. Né? Ela foi muito além da cesta básica ali, nesse pensamento eu falei assim, social. Escuta, nós vamos fazer isso tudo com o quê? Ué, você tem amigos para isso. Olha. E eu comecei a ligar para os amigos empresários. Uau. Para encurtar a história. Nós entregamos 10 cestas básicas em dezembro. Sim. Com tudo isso que eu estou te falando. Que benção. Frangão, panetone, caixa de leite. O dinheiro foi tanto que entrou para essa finalidade. Glória a Deus. Que nós distribuímos cestas em janeiro, Glória fevereiro e março. Glória a Deus. Olha isso. É lindo demais. Entendeu? Então, isso é serviço. Lindo demais. Isso é serviço. É você mostrar para as pessoas que você... Porque culto é 2 horas. Sim. Ser cristão não é Passou só estar ali. Deu Ser abraço. cristão não é só isso. Não. O que Paulo Adorou. dizia, gastei e deixei gastar, o que ele fala nas suas cartas, iniciando as suas cartas, servos do Senhor, o que Salomão pediu. Sabedoria para servir, era isso. E ele não pediu nem bens para servir, pediu sabedoria. Só. E o maior verdade, exemplo nós disso, precisamos. o maior exemplo disso, o maior serviço foi o próprio Cristo. Filipenses diz que, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, diz que ele desvaziou-se da sua glória. Ele abriu mão do seu poderio, da sua autoridade, da sua glória. Uau. Se tornou humano, nos amou de tal maneira. O texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, de tal maneira, é tão grande que é incalculável, não há como medir, então se coloca tão grande o amor de Deus, Uau. que mandou o seu filho, falou assim, você já pensou? Desenfeitou o seu trono. Deus desenfeitou o seu trono, porque o grande, vamos usar a linguagem de hoje, o grande barato de Deus foi falar, agora é o momento, agora é a hora. É agora. E seu filho sai. Quando o anjo fala para Maria, outro diálogo que eu acho fenomenal na Bíblia, Maria fala assim, mas como eu vou dar luz se eu não conheço o varão? Lucas fala isso. Sim. E Lucas fala assim, olha, você é escolhida, porque és agraciada. Que lindo. Você já pensou se receber uma visita de um anjo? Nossa. E o anjo fala assim, Mariana, você é agraciada. Meu Rogério, Deus. você é agraciado. Eu já fiquei assim impactada outro dia, sabe? No meu lar. Eu até trouxe essa experiência devocional aqui na TV, né? Sobre a transfiguração de Jesus no monte. Eu tive uma experiência, né? De uma visão ali mental, mas eu ver luz. E essa luz se expandir. E o Espírito Santo me deu a palavra de transfiguração de Jesus no monte. Ou seja, ele falando comigo que aquela visão que eu tive foi de Jesus em glória. E quando
Então, eu conversei com um profeta, né? Em Angola, de Angola, né? Ele falou comigo: Mariana, o que viste foi muito grandioso. Eu vejo luz na sua vida, eu vejo luz sobre sua fronte, assim ele falou, né? E você é muito agraciada. Isso a palavra ele usou ali, né? Você é muito agraciada. Eu vejo luz, vejo uma mulher de Deus, agraciada por Deus. E quando Deus usou ele ali em profecias para falar comigo, eu me desmanchei, sabe? E é muito grandioso, então. Imagina, então, você ver um anjo, você sentir, igual muitas vezes nós sentimos o toque, né? Eu falo assim, nós sentimos o toque. Então, assim, isso é muito maravilhoso, é muito grandioso, assim. Não tem palavras, assim, é uma coisa... Meu Deus. Eu já recebi visitas de anjo de Deus. A mais marcante foi quando eu falei com o Senhor que eu não ia mais entregar nada. E como menino mimado, eu disse para Deus assim: Senhor, todas as vezes que o Senhor me usa para falar com alguém, a pessoa liga para mim: pastor, aquilo que o Senhor falou se cumpriu. E eu tenho promessas na gaveta que até agora não se cumpriram. Então, enquanto as promessas que eu tenho na minha vida não se cumprir, eu não falo mais nada. E a gente é teimoso às vezes, é? Mas olha que coisa loucura. Do homem. Isso é a natureza, é a naturalidade. Isso é loucura. Isso sim. E aí eu falei, reuni a minha família. Eu lembro desse dia, eu reuni, minha mãe era viva ainda. Eu reuni minha família na sala de casa e falei assim: olha, a partir de hoje eu não falo mais nada, porque quando Deus me usa para falar, as coisas se cumprem rápido na vida das pessoas. Agora comigo demora. Mas é na minha vida, meu Deus. Então eu não vou mais fazer. Menino mimado. Sim. O meu filho na hora falou assim: você tá igual um menino mimado. Eu falei: menino mimado. À noite eu recebi uma visita. Olha. No meu quarto. O anjo entrou. Olha. Na cabeceira da minha cama. Jesus. E falou assim, desse jeito: quem não crê, não crê. Quem crê, amém. Ô, rapazinho, presta atenção no que eu vou falar para você. Se você tem, sou eu que te dou. Olha. E forte. Se você não tem, sou eu que não quero te dar. Olha. Forte. Então como é que vai ficar o negócio? Você vai dar uma de garotinho de 10 anos fazendo pirraça? Olha isso. Acorda para sua vida, queridão. Olha isso. Eu tomei um susto tão grande que eu levantei da minha cama, fui para minha sala e fui orar, porque eu estava em choque aquele dia. A gente fica extasiado ali, né? Eu estava em choque. Então, naquele dia, eu pude entender que eu precisava descansar. Então hoje eu não me preocupo. Hoje, Mariana, que lindo. Eu não me preocupo com o que eu vou vestir. Uau. Com o que eu vou comer. Eu não me preocupo. O meu filho às vezes chega em casa: pai, precisa fazer manutenção do carro. Vai fazer. Mas não tem dinheiro, o cartão. Filho, vai fazer. Faz. Porque o Senhor tem a inteira confiança de que Deus, Ele vai prover. Entendeu? Então... Ele te serve, né? E hoje Deus serve, não é isso? Serve. Faz. Olha que lindo. Faz acontecer. E faz acontecer de uma maneira que às vezes eu fico lá em casa falando assim: como que isso aconteceu? Uau. Porque há um texto que eu não poderia deixar de falar aqui hoje. Fica à vontade. Eu, quando estava pensando o que falar aqui, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Foi o primeiro texto que veio na minha cabeça, além do texto em si de
de Marcos. Sim. Salmo 26, verso 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem semeia ou quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus molhos ou seus feixes. Serviço vai te cansar. Serviço vai te trazer fadigas. O ministério vai deixar você com cabelos brancos. O ministério vai te cobrar alto. Mas toda lágrima que você derramar, Aleluia. toda decepção que você tiver, porque vão te decepcionar. Vão. Toda lágrima que você chorar, toda decepção que você tiver, você vai colher com alegria tudo que você plantar. Amém. Olha isso. Glória a Deus. Agora, o trabalho, o serviço, ele vai te cansar. Vai ter o dia que você vai falar: não, hoje eu quero ficar na cama, descansando. Hoje eu quero ficar em off. Isso. É Vai ter o verdade. dia. Tem. Vai ter o dia que você vai falar: poxa, eu tô aqui e as coisas estão difíceis, as coisas estão tão fechadas, tão impossíveis. Mas esse dia, talvez seja o dia que aquilo que nós estávamos falando, do vale que está te conduzindo É um vale que está conduzindo ao monte. ao monte. Então, não pense que serviço não vai te cansar. Não Verdade. pense que a igreja não vai te decepcionar. A igreja, guarde isso, a igreja é o único lugar onde que seus próprios membros querem destruir os que estão nas suas fileiras. Uau. Forte e necessário ser dito. É na igreja que as pessoas vão tentar tirar você do caminho. Não é lá fora, não. É verdade. É dentro da igreja. É verdade. Então, você não pode deixar que as palavras, as ações, te leve a deixar de servir. Porque o seu serviço não é para agradar as pessoas. Amém. O seu serviço é para que o reino Aleluia. seja glorificado. Seja glorificado. Então, se você canta para o reino. Para o reino. Se você prega para o reino. Para o reino. Se você gosta de fazer evangelismo, faça evangelismo para o reino. Para o reino. Se Deus te usa em profecias, se Deus te usa em revelações, Amém. faça isso para o reino. Para o reino. Não espere receber de ninguém aquilo que Deus tem colocado na sua vida para fazer. Amém. Olha que lindo, gente. A única pessoa, o único que pode fazer por você o possível e o impossível é o Senhor. O Senhor. Ele faz. Ele faz. Se os discípulos entendessem, é tanto que os outros discípulos chamam a atenção dos dois. Sim. Falam assim: ó, vocês estão delirando, vocês estão todo errado. Mas isso não era apenas um problema deles dois. Uhum. Isso era um problema da época. Uhum. Porque Jesus estava falando de um reino.
Uhum. E muitas pessoas entendiam que Jesus estava falando de um reino terrestre. Uhum. Jesus estava falando de um povo livre. Olha. A gente precisa entender que Israel estava escrava dos romanos. Sim. Roma mandava em Israel. Uhum. Então, quando Jesus falava que ia libertar o homem da escravidão, do jugo, uhum. muitos entendiam que Jesus estava falando que era a libertação de Roma. Sim. A cruz não é uma libertação política. A cruz não é uma libertação religiosa. Uhum. A cruz não é a libertação de povos. A cruz é uma libertação individual. Fantástico. Fantástico. A cruz é um divisor de águas. Um divisor de águas. A cruz, para os romanos, para os judeus, era maldição. Jesus transformou ela em glória. Glória a Deus. E isso ele está dizendo para mim e para você. Glória a O Deus. teu lugar de maldição hoje Glória vai a Deus. se transformar em lugar de glória. Olha, glória a Deus. E eu posso profetizar Glória não a somente Deus. na sua vida, Amém. mas eu posso profetizar em nome do Senhor na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui Amém. agora. Da mesma Amém. forma Em nome de Jesus. que em 3 dias Cristo ressuscitou, Aleluia. em 3 dias você vai viver o seu dia de glória. Aleluia. Você vai viver o seu momento de glória, Aleluia. porque Deus vai transformar o lugar que é um lugar de maldição Aleluia. a um lugar de glória. Aleluia. Eu creio nisso. Aleluia. Nós precisamos aprender a esperar. Aleluia, é verdade. Esperar que o tempo de Deus vai se cumprir as suas promessas na nossa vida. Aleluia, é verdade. Por maior que seja. Aleluia. Às vezes nós temos promessas, muitas das vezes temos promessas, que são promessas que nós achamos que nós temos o projeto na nossa mão. Esse é o grande problema. Esse é o problema. A promessa não é apenas o falar de Deus com você, mas a promessa é também o cumprimento de Deus para você. Olha. Agora, o que precisamos entender? Qual é o kairós de Deus? Qual o kairós de Deus na sua vida? Uhum. Qual o tempo de Deus na sua vida? É o tempo, né? Porque nós somos guiados pelo cromos. É. Nós somos criados pelas horas, pelos segundos, pelos minutos, pelos centésimos de minuto. Nós somos guiados por isso. Deus não tem essa cronologia. Não, eu acho fantástico isso, né? Eu sempre falo que planeta Terra, nós temos relógio, mas o universo não tem relógio. Imagine o reino de Deus. Imagine o Criador de todo o universo, de tudo, do planeta, dos planetas, de tudo. Então, Ele é o dono do tempo. Você viu agora, ontem, o eclipse Sim, do Sol. Fantástico. O tanto de gente que saiu daqui, de outros lugares, para irem para os Estados Unidos, que foi o melhor lugar para ser visto. Sim. No México também, né? No México também. Nos Estados Unidos, no México. Para ver o eclipse do Sol. Legal. Uau. Bacana. Vai acontecer daqui a 40 e tantos anos? Verdade. Ai. Esse é o Deus. Uau. Grandioso isso. Eu vi uma vez... E eu assisti ao vivo, né? Pelo site, pelo YouTube da NASA, né? Pois é. Maravilhoso. Então, isso é Deus. Deus, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
É lindo, é lindo. Quando nós entendemos tudo isso, né? Então, assim, trazendo para essa linguagem, até porque nós vamos falar de domínio também, né? Então, assim, qual é a diferença? A diferença entre uma abordagem de liderança baseada no servir e uma baseada no domínio? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A liderança, e aí eu gosto de falar liderança espiritual, Sim, religiosa. sim. A liderança, ela não pode ser autoritária. Davi, E autoritarismo é diferente de autoridade, viu, Isso, gente? bem Às diferente. vezes as pessoas confundem o autoritarismo com A um autoridade. posicionamento, né, como um líder, com autoridade. isso, autoridade, ela é conquistada. É conquistada. A autoridade é conquistada. Você não precisa falar que você é, as pessoas vão ver em você que você é. Exato. Raramente eu me apresento como pastor. Eu cheguei aqui hoje e não me apresentei como pastor. Mas as pessoas me chamam. Sim. E eu falo isso muito com meu filho. Raramente eu me apresento como pastor. É engraçado que até hoje eu fui chamada de pastor aqui, você acredita? Pois é. Nosso cinegrafista tá ali, ó, do outro lado, né, William? Pois William é. tá ali, hoje ele tá só me chamando de pastora. Eu tô aqui tentando De repente- entender esse propósito aqui, Jesus. Ele está profetizando na sua vida. Amém, né? Eu vou receber, porque se é para servir, para cuidar de almas, isso. para amar, né, para estar ali acolhendo almas, tratando, transformando almas, eis-me aqui. Então vamos aqui. Vamos lá. Davi fugindo de Saul, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Davi fica nessa caverna. O texto bíblico vai nos dizer que muitos fora da lei, marginalizados, foram para essa caverna para estar com Davi. A Bíblia vai nos dizer que a mãe e o pai de Davi foram para essa caverna. Quer dizer, essas pessoas largaram as suas casas, largaram o seu bem comum e foram para viver numa caverna porque Davi estava ali. A Bíblia vai dizer que Davi criou ali um grande exército, a maioria homens fora da lei. O que é isso? Liderança. Liderança. Capacidade de liderar. Algumas pessoas dizem que isso é estudado, entendido, adquirido. Eu acho que isso é nato. Sim. Quando você tem a capacidade de liderança. Você é chamado para aquilo. Tem alguma coisa em você que te leva àquilo. Por exemplo. E como, assim, nessa questão aí, então, como nós podemos, né, aplicar o exemplo de Jesus Cristo, né, o exemplo de Jesus aos nossos papéis, né, na liderança, na igreja e na sociedade hoje? O papel de liderança na igreja, ela não se restringe às quatro paredes. A liderança da igreja, ela não pode ser apenas uma liderança local. A liderança da igreja, ela precisa ser da comunidade. A comunidade precisa entender que você é um líder naquele lugar. E para você ser líder e reconhecido como líder, você não pode falar somente a fala que você usa dentro da igreja.
O grande problema hoje é que as pessoas estão virando meia tribais. É a tribo fulano de tal, é a tribo fulano de tal, aqui é desse jeito, aqui é assim, aqui é assado, aqui, ali já é de outro jeito. E você que tem que se adaptar àquela tribo, não é a tribo que tem que se adaptar a você. E aí é outro erro. É outro erro. Porque o evangelho, ele é abrangente para todos. O evangelho é para todos. É para todos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. É a verdade. Não sou eu que liberto. A verdade. Não sou eu que transformo ninguém. E a verdade liberta. E a verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? Pilatos fez essa pergunta para Jesus. Quando Jesus disse para ele: olha, aqueles que conhecem a verdade vivem essa verdade. Pilatos perguntou assim: que verdade é essa? Uau. É tanto que quando Pilatos sai da presença de Jesus e vai conversar com Anás e Caifás, ele fala assim: esse homem aí é justo. Vocês querem matar ele, mas ele é justo. Porque ele fala para Pilatos, ele não está falando do reino dele aqui. É tanto que ele fala assim: se eu tivesse reino aqui, eu mandava os meus ministros e eles vinham aqui me defender. Então, Pilatos entendeu. Olha só, Pilatos entendeu. E muitas das vezes os discípulos não entendiam. Pilatos entendeu. Ele entendeu. Não, peraí, esse cara não está falando de uma coisa aqui. Esse cara está falando de algo que transcende. Ele está falando coisa de algo maior. Muito. E aí ele faz a pergunta: que verdade é essa? Uau. Jesus estava falando disso que nós estamos conversando aqui. E aí, qual verdade? Verdade que transforma. Então, a igreja, o líder da igreja, ele precisa entender que ele não pode ser ou não deve ser líder só nas quatro paredes, mas a comunidade precisa entender e tê-lo como líder. Uau. Porque no momento que aquela comunidade entender que aquele pastor ele é líder ali, não é que a pessoa vai congregar na sua igreja, não é nada disso. Não, ali está o pastor fulano. Pô, gente boa, gosto dele. Domingo nós tivemos a visita lá na igreja de 2 casais. Domingo nós tivemos a visita lá na igreja de 2 casais com os filhos. E assim, meninos que hoje são homens casados, mas que cresceram junto com meu filho, cresceram lá dentro de casa. Sim. Hoje são homens casados, chefes de família. E eles foram lá na igreja visitar. Eles nunca tinham ido lá ainda. E aí quando eu vi eles lá conversando, e eles conversando com meu filho, e conversando, e eu me aproximei, fiquei conversando com eles. Você percebe o respeito que eles têm por mim. Eles poderiam me ver eu como o tio Rogério, certo? Porque eles cresceram lá dentro de casa. Eles poderiam até me chamar tio. Não, eles me chamam de pastor. Uau. Uau. É um reconhecimento, né? Então, a liderança na igreja, ela precisa entender. E eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando de placa denominacional. Sim. Eu estou falando de liderança evangélica. Sim. Que ele precisa ser líder na comunidade. É do nosso serviço em prol do reino de Deus. Porque mesmo, ele sendo líder na comunidade, exato, que ele vai ser líder na sociedade. Que ele vai. Uau. Porque o que aquela irmãzinha que vai na igreja todo domingo, toda quinta-feira, que mal sabe falar, que mal sabe escrever, o que ela espera do líder? Que ele o represente.
Uau. Mas o que o advogado espera daquele líder? O cara que vive em tribunais, que ele o represente. A igreja é esse lugar. Uau. A igreja tem capacidade de botar sentado próximo um do outro o cara que sabe falar 5, 6 idiomas com uma pessoa que não sabe falar o direito. Lá na nossa igreja... Nós temos até a inclusão social, né? Inclusive também da linguagem dos surdos e mudos nos ministérios hoje. Então, olha, que lindo isso. Sim. Serviço maravilhoso. Na igreja você tem psicólogo. Lá na nossa igreja nós temos psicólogo. Uau. Na nossa igreja nós temos advogado. É muito necessário. 2. Isso. Na nossa igreja a gente tem nutricionista. Fantástico. Mas lá na nossa igreja nós temos aquela irmã que precisa de uma cesta básica. Sim. Ela precisa ver em mim a mesma coisa que o advogado vê. O advogado precisa ver em mim a mesma coisa que aquela irmã vê. Eu preciso ir na casa do advogado e eu preciso ir na casa daquela irmãzinha do mesmo jeito. Tem uma irmã lá na igreja que ela faz um suco de abacaxi, que é a coisa mais gostosa do mundo. Traz aqui para mim. E eu, como eu tenho a tal da diabetes, então eu não posso tomar muito suco, muito doce. E o suco dela é doce, mas é do jeito que eu gosto. E o pior é que a gente gosta, né? E aí eu falo Pode, assim, mas gosta. irmã, a senhora faz o melhor suco de Cobilândia. Ela fica feliz. Eu falo em cima do púlpito. Eu gosto de visitar a casa da irmã, porque eu chego lá, tem o suco de abacaxi, geladinho. Olha aí. Doce. Não estamos fazendo publi não, viu? Mas estamos honrando aqui o serviço da irmã. Pois é. Então o que acontece? Eu tenho que ir na casa dela, que é na beira do valão, e eu preciso ir na casa do advogado que mora na beira da praia, que reúne lá comigo. Sim. Glória a Deus. Eu tenho que tomar o suco com ela? Não é que eu tenho, eu preciso. Sim. Porque não é obrigação. Sim. Faz parte daquilo que está em mim. Sim, tem. Precisa estar em mim. Exato. Eu sou líder. Claro, essa essência. Ele então tá ali eu como tenho que líder. estar lá com ela. Sim. Ela vai me oferecer uma bolachinha, ela vai me oferecer um bolinho de padaria, mas ela vai me oferecer com carinho. Sim. Eu vou chegar lá na casa do advogado, na beira da praia, ele vai fazer uma paeja para mim e eu vou comer legal. Sim. Você está entendendo? Sim. Mas é a mesma coisa. Sim. O líder precisa entender isso. Uau. Ele não é líder só da classe A. Sim. Ele não é líder só daquele que é formado. Sim. Porque a igreja, se você chegar hoje e a igreja que tem o maior poder aquisitivo de Vila Velha, de Vitória, não sei qual, não estou aqui para dizer nome, mas digamos que seja uma igreja que tenha bastante pessoas abastardas, também tem os pobres, porque a Bíblia fala, vocês sempre terão os pobres. Sim. Então o pastor, que é pastor dessa igreja, famosa às vezes, sim, ele precisa entender isso. É verdade. Esse nível de compreensão é muito maravilhoso, né? Inclusive aqui em Marcos 10, né, versículo 38 e 40, nós vemos, né, a resposta de Jesus. Então, como Jesus ele respondeu essa solicitação dos discípulos, né? E qual a lição aí fundamental que podemos extrair nessa resposta? Qual o seu ponto de vista bíblico, né, sobre essa lição? Uma lição, né? Assim, de uma forma bem objetiva. Há 2 segredos na resposta de Jesus. O primeiro segredo: o que eu vou passar, você não vai passar. O que você passa, eu não vou passar.
Então o seu processo vai ser diferente do meu. Mas o seu processo e o meu processo vão me levar a um serviço de excelência. Aí tá. Mais uma vez, né? É o vale que vai te levar ao monte. É você saber o que você... O grande problema hoje é que as pessoas não se conhecem. Você não sabe dos seus limites. Você está vendo um monte de acidente que está acontecendo com jovens aí, acidente de carros, né? São Paulo, aqui no estado. Ontem aconteceu um acidente, 2 jovens de 19 anos morreram num acidente. 19 anos. Foram cefados a vida num acidente. O cara em alta velocidade bateu. Então está se aumentando muito o número de acidentes de jovens, bebida alcoólica, drogas, há uma junção de combustíveis aí que estão levando esses acidentes. Aquele jovem que pegou o seu carro alcoolizado, o que a gente pode dizer? Ele tinha consciência daquilo? Se ele estava alcoolizado, ele não tinha consciência de nada. Verdade. Mas ele pegou o carro e saiu. Pastor, por que você está dizendo isso? Essas famílias, elas vão precisar de acompanhamento. Não só de acompanhamento profissional. Mas essas famílias vão precisar de acompanhamento espiritual. Eu estava conversando hoje com minha esposa sobre isso e ela estava falando uma reportagem que ela leu do poder da religião no tratamento da depressão. O serviço. Agora, nós como igreja estamos atentos a isso? Você como líder está atento a isso? Eu como líder estou atento a isso? É necessário parar, né, para pensar e recebermos esse grande despertar. Aí nós falamos de avivamento. Para isso. Nós falamos de avivamento. Todo grande avivamento começou num grupo de oração. Fantástico. E a oração, ninguém vai orar por uma necessidade. Para que Deus traga algo. Para que Deus traga algo. Então, a gente precisa entender isso. Que o serviço que Jesus estava respondendo àqueles 2 você precisa entender, querido. Você precisa entender, querida. Você que está nos ouvindo aqui hoje. Por maior ou por mais difícil que seja o vale que você está passando, por maior e mais difícil sejam os problemas. Olha. Eles vão te conduzir você a um serviço para você fazer algo. Agora você precisa se conhecer, saber dos seus limites, saber o que você pode fazer, saber o que você não pode fazer. Olha, eu tenho um problema de saúde, então tem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Se eu fizer, eu estou assumindo o risco. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus limites, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu preciso saber o que eu posso ouvir. Não, eu não tenho temperamento para ouvir mais isso. Eu não tenho estado psicológico para entender mais isso, então eu não quero nem me envolver. Agora, o que te leva a você a se conhecer? É você se estudar, estudar não.
Porque eu não sou mais o Rogério de 30 anos atrás. Não tem jeito. Olha aí. E aí? Então, jogador de futebol. Por que o jogador de futebol para de jogar bola? Porque a mente dele, o cara joga uma bola para ele e a mente dele fala assim, eu consigo chegar na bola. Mas o físico dele já não aguenta mais. Uhum. É cirurgia no joelho, é cirurgia no tornozelo, ele não aguenta mais. E ele tem que parar. E o tempo passa. E o tempo passa para todo mundo, passa para mim, para você, passa para todo mundo. É verdade. É verdade. Nós estamos finalizando aqui, quase, né? Finalizando. Mas eu quero também saber, assim, qual é a importância da humildade, né? Da servidão aí no discipulado cristão, na liderança espiritual. E como nós podemos cultivar uma mentalidade de servidão em nossas comunidades, no nosso ministério, né, de uma forma bem objetiva. Nós já estamos chegando aqui no fim, né? Nós temos o tempo aqui também, estamos falando do tema, nós temos o tempo aqui também. Rapidinho. Quando você olha o que Deus tem para você e você entende que o que Deus tem para você é algo que é para servir a outros, não adianta você querer ser dono ou proprietário daquilo. Amém. Os talentos foram dados para o desenvolvimento da igreja. Sim. Os ministérios foram dados para desenvolvimento da igreja, para que a igreja crescesse. Então, quem dá é quem? É o Senhor. É Ele. Então, não adianta eu querer falar que é meu, eu que faço. Se eu não estiver, não anda. Para com isso. Amém. Para com isso. Né? Eu sou pastor, então eu que tenho que pregar, sou eu que tenho que falar. Eu que tenho que cantar. Sou eu que tenho que cantar. O eu, né? Então, a gente tem que tirar. Aquele já não vivo mais eu e colocar assim, ó, que Cristo viva em mim. Não tem receita melhor do que essa. Você jogar por terra o seu eu e deixar Cristo reinar em você. Amém. Amém. Que diálogo profundo, inspirador, Pastor Rogério. Suas reflexões aqui, né, sobre esses ensinamentos de Jesus, né, de como nós devemos, né, servir certamente, nos desafiam a inspirar, né, a repensar a nossa compreensão de liderança a serviço do reino de Deus. E para os nossos ouvintes, eu espero que essa conversa tenha sido edificante, que tenha sido encorajador, né, para refletir sobre esse chamado de Jesus para o serviço e a humildade, né, em suas próprias vidas e ministérios. Então, eu quero agradecer a todos vocês que se juntaram aqui no Devocional Secreto Podcast. E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, né? Nós vamos nos encontrar nos próximos episódios, né? Você vai receber aí no seu dispositivo. Então, não quero me esquecer também que nós somos uma multimídia. Temos uma coluna de espiritualidade devocional, o devocionalsecreto.com, e pedir a vocês que sigam também o Instagram, @o Devocional Secreto. E quero agradecer aqui, pedir o pastor Rogério Clarindo para fazer uma breve oração,
tá? E já cumprimento a todos vocês com a graça, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, nos capacita. Amém. Nos use pela tua infinita misericórdia, Senhor, e que nós possamos alcançar de ti a tua graça, amém, a tua bondade, Senhor. Que o serviço esteja em nossa alma, Senhor. Amém. Que o nosso coração esteja para servir, Senhor. Que nós possamos ganhar almas para o teu reino. Amém. Que nós possamos ser canal de bênção para as pessoas. Que nós sejamos pontes, Senhor. Amém. Que nossa mensagem seja mensagem transformadora. Que seja uma mensagem da cruz que liberta, aleluia, que transforma. Aleluia. Senhor, que essas pessoas que estão nos ouvindo neste dia possam alcançar, Pai, a tua graça, em nome de Jesus, teu perdão, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão, besitos, besitos de amor e luz. Gratidão, pastor Rogério Clarindo. Muito obrigado. Muito obrigado.